antes de avançarmos para a coroação do grande rei Davi, eu quero pensar com vocês novamente sobre as ações de Davi contra os Gesuritas, Gersitas e Amalequitas, partindo sempre da sua base em Ziclag, território filisteu de Aquis, rei de Gade. Quando a minha família, no culto de quarta passado, voltou para casa, e quando fomos, como sempre, absolutamente sempre fazemos após cada culto, revisar a palavra, minha esposa, essa mulher lindíssima que está aqui à minha esquerda, destacou algo maravilhoso. Ela disse algo mais ou menos assim: amor, o que me impressiona é que Davi, mesmo não sendo efetivamente ainda o rei de Israel, mesmo não tendo efetivamente título nenhum, tratou de fazer valer, fazer cumprir a palavra que o Senhor tinha dado 500 anos antes a Josué, quando o Senhor disse para Josué: entreguei o território dos Gesuritas a Israel. Davi era um homem que fazia valer a palavra de Deus. Se Deus falou algo e Davi ouviu, de algum modo Davi se encaixaria na palavra, ele acharia o seu lugar na palavra, e custasse o que custasse, ele lutaria para que de algum modo a palavra se cumprisse. Davi era um homem da palavra. Não foi assim com Saul. No final de sua vida, nós vimos quarta-feira passada, Saul consulta a feiticeira de Endor. E nós lembramos na quarta-feira passada, revisamos na quarta-feira passada, que Endor ficava no pé do Monte Tabor, a leste de Israel, ou seja, Saul contorna Sunem, onde estava o acampamento dos filisteus, para consultar a feiticeira na terra de Endor. Saul, em vez de fazer valer a palavra de Deus, quando Deus tinha dito que de jeito nenhum era aceitável que houvesse feitiçaria em Israel, ele é capaz, ao contrário disso, ele é capaz de fazer um grande esforço exterior, mas como vimos na quarta-feira passada, o esforço interior, o quebrantamento necessário para que Deus tivesse misericórdia dele, isso Saul não faz. Ele não faz o principal exercício humano, que é o exercício da piedade. Saul não quebra por dentro, Saul só quebra por fora. Por fora ele faz um monte de coisa, por dentro ele é Saul, o rei. Enquanto Davi se esforçava para fazer a palavra de Deus valer, Saul se esforçava para fazer valer sua própria palavra e sua própria vontade. Os dois são guerreiros, diga comigo, dois guerreiros. Diga um, luta por si. Diga o outro, luta por Deus. Todo mundo luta por alguma coisa. Davi luta por Deus. Saul luta por Saul. Ao tempo em que os filisteus estavam acampados em Sunem, a Bíblia vai dizer que Israel estava acampado no monte Gilboa. Em 1 Samuel 31, os filisteus atacam a montanha de Gilboa, e eu tenho quase certeza que quem está no lugar alto tem uma posição, estrategicamente falando, melhor. Mas os filisteus atacam a montanha de Gilboa, e a Bíblia diz: o exército de Israel sai fugindo pela montanha. Lembrando que, na verdade, era uma cordilheira, Gilboa, 13 quilômetros de comprimento, nós vimos, por 9 quilômetros de largura, espaço suficiente para um exército sair fugindo. Israel sai fugindo no meio dessa imensidão. Saul, vendo que os flecheiros filisteus vão se aproximando, ele se lança sobre a sua própria espada e se suicida. Saul está morrendo de medo dos flecheiros filisteus. Detalhe, Jonatas, e Davi vai falar sobre isso no Cântico do Arco, que durante a mensagem nós vamos ver. O cântico que Davi entoa depois da morte de Saul, Jonatas e outros, e o exército de Israel na batalha contra os filisteus. Jonatas era exímio flecheiro. Mas Saul não é um homem de fé, Saul não é um homem da palavra. Saul é o homem da mente de Saul.
3 filhos dele morrem em combate: Jonatas, Abinadab e Malquizua. Disse a vocês que 3 filhos ainda ficam vivos. Um deles, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, que é Esbozete. Os israelitas, olha que coisa triste. Nós vimos na quarta-feira passada que toda essa campanha militar, essa guerra em Gibeá, transcorre no norte de Israel, de frente para um dos maiores vales, se não o mais fértil de Israel, que é o Vale de Jezreel. Uma planície imensa, depois você pode pesquisar, ela existe hoje normalmente, com imensas plantações, um local maravilhoso. A Bíblia diz que os israelitas que estavam nas cidades próximas de Gibeá, vendo a distância que os soldados de Israel começaram a fugir, por medo de os filisteus saírem da montanha, descerem para o vale e atacarem as cidades israelitas, os israelitas começaram a desocupar as cidades fugindo. E aí a Bíblia diz que os filisteus descem da montanha de Gibeá e começam a se apossar das terras dos judeus no norte, próximas ao vale de Jezreel e da montanha de Gibeá. Ou seja, a derrota de Saul tornou-se a derrota de Israel. Saul está caindo, Israel está caindo. O norte de Israel começa a ser território. As cidades que já haviam sido ocupadas na conquista voltam a ser território pagão. Os filisteus reconquistam os territórios. Antes, os territórios cananitas que Israel possuiu, agora Filístia desce para ali e ocupa. Enquanto isso, enquanto essa história está se desenrolando no norte, a pergunta que nós precisamos fazer é: e Davi, onde está? O que Davi está fazendo em meio a isso tudo? Nós vimos que quando os príncipes de Aquis, que era um dos reis filisteus que se uniria a demais reis filisteus na guerra contra Saul em Gibeá, ele está marchando com o seu exército em direção a Gibeá para se unir com outros exércitos filisteus e guerrearem contra Davi. Os príncipes de Aquis, quando viram Davi e seu exército unidos a eles, Davi e seus 600 homens disseram para Aquis: não queremos Davi conosco. Vai que no meio da guerra ele se volta contra nós e quer mostrar serviço para Saul. Afinal de contas, a gente está indo guerrear contra o rei dele. E de fato, Davi e seus homens retornam, dispensados da guerra por Aquis, voltam para a sua base militar, que era Ziclag. Só tem um problema. A Bíblia diz que quando Davi e seus homens retornam para Ziclag, os amalequitas, que eram grandes salteadores, tinham saído em direção a Ziclag, capturaram mulheres de Davi, as mulheres dos homens de Davi, os meninos, as meninas, os bens, e queimaram toda a cidade de Ziclag. Quando Davi volta para lá, o que ele encontra é uma destruição total, e a cena é tão terrível. A Bíblia diz que Davi e os seus homens, em 1 Samuel capítulo 30, choraram até não terem mais forças para chorar. A cena é muito terrível. Eles voltam de uma tentativa, de uma quase guerra, e enquanto eles estão ausentes, tudo foi destruído. Davi chega, é um choque terrível. Os homens dele, depois de chorarem muito, como diz a Bíblia em 1 Samuel 30, verso 4, depois de chorarem muito, quase desmaiarem, quase desfalecerem de chorar, começam a se revoltar e dizer: vamos matar Davi. Os 600 agora vão dizer: nós vamos te apedrejar. Nós fomos para a guerra te seguindo e olha o que nos aconteceu. Que caos. Saul está morrendo na montanha. Davi está quase morrendo no sudeste de Israel. O exército de Israel está sendo dizimado lá em cima. Davi aqui embaixo está quase sendo morto. Mas havia, em meio a tudo isso, uma promessa. Deus tinha falado algo. Quando Samuel ainda estava vivo, Samuel agora está morto. Quando Samuel ainda estava vivo, que daqui a pouco nós iremos ver.
Quando Davi está vendo o caos vindo em direção a ele também, nem ele vai escapar do caos. A Bíblia diz em 1 Samuel 30, verso 6, Davi corre e se esconde no Senhor. Por diversas vezes ao longo dessa mensagem, eu estava escrevendo a mensagem, me segurando. Meu Deus, que história tremenda. A Bíblia diz: Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Há algum tempo nós estávamos no campo missionário e tudo parecia dar errado. E eu compus uma canção. Ela diz assim: esforcei-me no Senhor. É a fala de Davi. E a minha angústia Ele carregou. Esforcei-me no Senhor, e a minha angústia Ele carregou. Eu era escravo, oprimido, rejeitado e ferido, mas o meu Deus, meu Senhor, me libertou. Eu era escravo de dor, oprimido, rejeitado e ferido, mas o meu Deus, meu Senhor, me libertou. Esse é Davi. Em meio ao caos total, ele clama ao Senhor, ele se esforça, chama Abiatar, sacerdote, diz: Abiatar, traz a estola sacerdotal, as vestes sacerdotais, vamos consultar o Senhor. Abiatar, filho de Aimeleque, aquele sacerdote de Nob que tinha sido morto, vocês lembram da história, porque Doeg, o edomita, tinha denunciado o fato de Aimeleque entregar a espada de Golias para Davi, entregar os pães da proposição para Davi. Aimeleque havia sido morto com 84 outros sacerdotes de Nob. O filho dele, o único que escapou, o único sacerdote vivo de Nob, Abiatar, está com Davi, consulta ao Senhor, e Davi faz duas perguntas ao Senhor: Senhor, devo ir atrás do exército amalequita? Tu me darás todo o despojo da guerra de volta. E o Senhor dá 2 sims para Davi, por meio de Abiatar: vai, e você vai trazer tudo de volta. As mulheres, as crianças, os bens, tudo será resgatado, vai. Davi então consegue animar seus homens e vai. Só que Davi não sabe exatamente onde estão os amalequitas. Deus é tão maravilhoso que em meio à busca pelos amalequitas, a Bíblia diz, Davi encontrou um servo egípcio de um amalequita que tinha ficado doente, e porque tinha ficado doente, o senhor dele o havia abandonado no campo para morrer. Davi e seus homens encontram aquele homem e dizem: quem é você? Ele diz: eu sou servo do senhor amalequita, por favor, poupa a minha vida. Nós demos sobre Ziclag. Nosso grupo atacou Ziclag, nós levamos cativas mulheres, crianças, bens. Poupa a minha vida e eu te mostro, eu te guio até onde foi meu povo. Davi diz: combinado, mostra-nos. Eles saem em direção aos amalequitas, e a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 30, verso 17: Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite, todo o dia seguinte até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas, Ainoã e Abigail. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos, e seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. Este despojo, disseram eles, pertence a Davi. Os homens fizeram honrá-lo. Agora, veja só. Se Davi, em 1 Samuel 27, fazendo de Ziclag sua casa e sua base militar,
foi definindo, como vimos na quarta-feira passada, a fronteira sul-sudoeste de Israel. Agora Davi, neste acontecimento da batalha contra os amalequitas, vai realizar o seu primeiro grande ato administrativo. Dos 600 homens de Davi, que saem com ele da destruída Ziclag para trazerem de volta o que os amalequitas roubaram, 200 não conseguiram ir para a batalha. A Bíblia diz que quando Davi chega a um ribeiro, o ribeiro de Besor, 200 homens estão absolutamente esgotados. Eles não conseguem mais ir à frente, ir adiante. Estão muito cansados. Não conseguem ir para a guerra. Apenas, então, Davi avança com 400 homens. Esses 400 homens, então, voltam vitoriosos, recuperam mulheres, crianças, bens, e alguns desses homens vão dizer: vamos devolver para esses 200 que ficaram, que não foram para a guerra, vamos devolver para eles as mulheres deles e os bens deles, mas o que a gente tomou, inclusive, dos amalequitas, o despojo de guerra, para eles a gente não vai dar, porque eles não foram para a guerra. E Davi diz: não. Os bens conquistados não vão ficar só para nós 400. Nós vamos dividir igualmente os despojos de guerra. E Davi ali define a lei da divisão da presa. Na verdade, ele reaviva essa lei, que era uma lei lá de Moisés e de Josué. Aqueles que ficavam na retaguarda tinham os mesmos privilégios de despojos daqueles que tinham avançado no campo de batalha na vanguarda. Porque Israel era um corpo. Isso diz algo para nós? Davi reprova o pensamento dos 400, reaviva a lei da divisão da presa. 1 Samuel capítulo 30 vai dizer: quem lhes dará ouvidos? É Davi quem está falando, quando falam desse modo: dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. Moisés, lá em Números 31, Josué, em Josué 22, tinha orientado Israel a repartir os despojos da guerra meio a meio, entre quem foi e quem ficou. Esse princípio, meus irmãos, é um princípio belíssimo. Quem luta com Davi, o que Davi está dizendo, está ensinando aqui para o exército, é algo belíssimo. Quem luta com Davi, não apenas luta por Davi, nem luta apenas por si, mas luta por toda a sua nação. Lutar com Davi é lutar pela nação. A lei da divisão da presa valoriza os que ficam na retaguarda, afirma a unidade do povo, e quando nós pensamos em vida em igreja, nós temos exatamente isso. Quem anda na vanguarda faz isso em favor de todos. Quem fica na retaguarda faz isso em favor de todos. São todos por todos para a glória de Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção nesses 5 pontos de quem luta as guerras do Senhor. Os 5 pontos, e aqui eu vou usar primeiro Davi e depois aqueles que lutam. Primeiro quem luta com Davi, digo, e depois o próprio Davi. Quem luta com Davi pela lei da divisão da presa, luta primeiro. Não, aqui eu não estou pondo uma ordem de valores, ok? Apenas uma listagem. Quem luta com Davi, luta primeiro por si, por seus familiares, por Davi, por toda a nação, por Deus. Quem luta sendo Davi, sendo um líder como Davi, luta por si, luta por seus familiares, luta por aqueles que lutam juntamente com ele, Davi, luta por toda a sua nação, luta por Deus. Davi representa aqui para nós toda e qualquer liderança realmente ungida por Deus.
E como toda liderança realmente ungida por Deus, faz uma referência indireta a 1 Tessalonicenses 5, versos 12 e 13. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. Os que lutam com Davi, na vanguarda ou na retaguarda, representam todo o povo de Deus. Isso faz nos lembrar a continuação de 1 Tessalonicenses 5, no próprio verso 13. A continuação é: e vivam em paz uns com os outros. Verso 14: irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. E isso também nos lembra Romanos 12, quando o apóstolo Paulo vai dizer: da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, uns na vanguarda, outros na retaguarda, uns de um modo, outros de outro, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. No corpo de Cristo não há individualidade, há pessoalidade e interdependência. Cuidado com isso. Vamos voltar para o relato da morte de Saul. Há alguns fatos absolutamente dignos de nota na morte do primeiro rei de Israel. A Bíblia diz para nós que no dia seguinte à batalha, quando os filisteus encontram, então eles vencem os israelitas, voltam para as suas cidades, celebram, retornam. Esse era o costume de todas as batalhas da antiguidade remota. Retornam ao campo de batalha para pegarem os despojos. No dia seguinte à batalha, diz o texto, quando os filisteus retornam então a Gilboa, eles encontram os cadáveres de Saul e de seus 3 filhos, cortam a cabeça de Saul, desfilam com a cabeça de Saul e com as armas de Saul por diversas cidades e pelos templos pagãos filisteus, Astarote e Dagon. Então, deuses, a deusa Astarte ou Istar, e o deus Dagon, que já é conhecido nosso lá, de quando a arca é colocada no templo de Dagon, no início de 1 Samuel, e Dagon cai prostrado, e a cabeça cortada e as mãos cortadas diante da arca do Senhor. A Bíblia vai dizer para nós que os filisteus agora, com a cabeça de Saul, estão celebrando o poder de seus deuses. Os deuses filisteus, esse é o pensamento deles, deram vitória sobre o exército de Israel. Se a gente comparar 1 Samuel 31 e 2 Samuel 21, a gente vai perceber que os corpos de Saul e de seus filhos serão pendurados numa praça de uma cidade agora dominada pelos filisteus, a cidade de Bet-Sean. Saul e seus filhos agora são um troféu. Mas um outro dado importantíssimo sobre a morte de Saul é que havia homens em Israel absolutamente gratos a Deus pelo Saul ainda ungido. Os homens da cidade de Jabes de Gileade, que na primeira guerra travada por Saul foram os protegidos de Saul. Quem estava lá nas primeiras mensagens sobre príncipes e reis vai lembrar que Naás, príncipe amonita, cujo nome significa serpente, ameaçou os homens de Jabes de Gileade. Os homens de Jabes de Gileade disseram: nós vamos nos tornar teus servos. E Naás, que era um homem extremamente cruel, disse: tudo bem, desde que eu possa furar os olhos direitos de vocês. Todos os homens vão ficar cegos dos olhos direitos, e aí eu aceito que vocês sejam meus servos. A liderança de Jabes de Gileade pede socorro. Quando a notícia chega a Saul, diz a Bíblia, ele pega 2 dos bois de seu pai, mata-os, corta-os em pedaços, e o gesto de Saul, lá atrás isso foi dito, eu estou revisando vários conceitos aqui, o gesto de Saul lá atrás foi dito isto, é referência ao que tinha acontecido com o levita e sua concubina.
quando o levita e sua concubina entram no território de Benjamim, a tribo de Saul. E lá a concubina do levita é abusada e morta, e o levita parte o cadáver dela em pedaços, convoca Israel para tomar uma providência, e todas as tribos, 330 homens aptos para a guerra, se levantam contra a tribo de Benjamim, e a tribo de Benjamim quase é varrida do mapa, a tribo de Saul. Agora, quando Naás, a primeira batalha travada por Saul como rei, Naás, o amonita, faz a ameaça a Jabes de Gileade. Saul faz similarmente o que tinha sido feito, que quase dizimou sua tribo. Ele corta em pedaços os bois e manda uma notícia para todo Israel: assim será feito com os bois daquele que não sair para a guerra em defesa de Jabes de Gileade. O detalhe é que a Bíblia diz que Saul faz isso tomado do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre ele, ele convoca a nação para a guerra, e Naás, o amonita, é derrotado. 1 Samuel capítulo 11, verso 13, depois da derrota, apresenta a fala de Saul. Olha o que Saul diz: neste dia o Senhor livrou Israel. Os homens de Jabes de Gileade estão lembrando deste Saul, o Saul que ainda exalta Deus. Os homens de Jabes saem, diz a Bíblia. A Bíblia Shed tece um comentário que eu achei belíssimo. Chama essa saída dos homens de Jade lá para Bet-Sean para resgatar os cadáveres de Saul e seus filhos. Uma nota de rodapé na Bíblia Shed diz: essa é uma epopeia, que é uma das mais heróicas e comoventes de todo o Antigo Testamento. Sem dúvida é. A Bíblia exalta com muitas cores o heroísmo desses homens. A Bíblia diz: quando os habitantes de Jabes de Gileade souberam o que os filisteus haviam feito a Saul, todos, diga comigo, todos. A Bíblia diz: todos os seus guerreiros mais valentes viajaram a noite toda, de Jabes de Gileade a Bet-Sean, mais ou menos 20 quilômetros, estão indo eles 20 quilômetros à noite. E baixaram do muro. Detalhe: os corpos estavam na praça de Bet-Sean, que era uma cidade fortificada desde a época dos cananitas. Baixaram do muro os corpos de Saul e seus filhos, levaram os corpos para Jabes, onde os queimaram, o que é estranho, porque o judaísmo não pratica cremação. O judeu não queima cadáver. Estava olhando para isso, gente, espera aí. Está estranho. E aí percebi que outros teólogos também notaram com muita estranheza isso na narrativa. Espera aí, não pode, judeu não queima corpo de ninguém. Mas a gente vai entender por que isso. A Bíblia diz: queimaram, levaram os corpos para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram os ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Esses homens, disse a vocês, caminharam quantos quilômetros? 20. 20 quilômetros apenas para honrar os gloriosos feitos do Senhor no antigo Saul que os salvou. Disse a vocês que Bet-Sean era uma cidade fortificada com uma praça no seu interior, ou seja, os homens de Jabes de Gileade tiveram que invadir a cidade, passar pelas muralhas, pelos portões, entraram possivelmente, se eles andaram toda a noite, esses 20 quilômetros, entraram possivelmente antes do amanhecer, no final das vigílias da noite. Entram e encontram corpos que já estavam em avançado processo de decomposição. A cabeça de Saul eles não vão conseguir resgatar, está no templo de Dagon. De Saul só o corpo. Eles levam esses cadáveres a Jabes, os queimam. Disse a vocês que os judeus não praticam cremação. Eles dizem que um corpo morto não pode ser queimado. Eles dizem, porque a alma vai se separando lentamente do corpo durante a decomposição. Por isso também, então eles esperam que pelo menos
Passem-se 3 dias para o lacramento definitivo de uma sepultura. Por isso, a ressurreição de Lázaro ao 4º dia é algo extraordinário na mente dos judeus. Para eles o espírito já não tinha mais nenhuma ligação, a alma já não tinha mais nenhuma ligação com aquele corpo. Estamos juntos no pensamento? Mas esses homens vão queimar justamente por causa da decomposição. Não dá para enrolar com mantos e perfumes e especiarias, mas esses homens merecem honra. E queimando, ainda que a decomposição esteja acontecendo, talvez estejamos no 3º dia da morte de Saul, a separação da alma e do corpo tem que acontecer mais depressa, porque afinal de contas, olha a questão teológica, afinal de contas a cabeça de Saul está num templo pagão. Os homens de Jabes estão honrando o rei por aquilo que um dia ele foi. Eu olho para isso e vejo a gratidão a Deus pelos seus gloriosos feitos, até por meio da vida daqueles que no final deram as costas para ele. Davi vai exaltar essa atitude dos homens de Jabes, irá honrá-los logo que ele assume o trono de Judá. Ele vai dizer: benditos são vocês do Senhor. Davi vai cantar o cântico do arco, e eu vou cantar juntamente com vocês o cântico do arco. Davi consegue separar os tempos na vida dos outros, mesmo ele tendo sido duramente perseguido por Saul. Ele consegue separar os tempos, a gente vai ver isso. Davi consegue viver intensamente cada emoção em seu tempo. Davi não é um homem que vai fugir das emoções. E isso para nós é uma lição de cura da alma. Davi sente cada momento. A hora de chorar é a hora de chorar, a hora de rir é a hora de rir. Aliás, vai ser o filho dele quem escreverá Eclesiastes capítulo 3. É o filho de Davi. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo para tudo. Davi consegue viver intensamente a emoção do momento. Davi chora a derrota do rei, como sendo a derrota da nação. O rei aqui é Saul. Se a liderança está em declínio, para Davi a nação está em declínio. O canto de Davi é um lamento, mas é um lamento, e a gente olha para esse lamento, meus irmãos, como sendo o cântico de tristeza acerca de todos aqueles que se apartam do Senhor. O que Davi agora vai cantar sobre Saul, sobre Jonatas, o canto do arco, ou o hino do arco, é o lamento devido a todos aqueles, ou acerca de todos aqueles que se apartam do Senhor. Detalhe, Davi entoa esse canto na sua cidade, que ainda era a base militar, na sua cidade queimada. Davi está, diz a Bíblia, em Ziclag. É bom que a gente veja essa cena. Uma cidade tocada a fogo, em ruínas. Ele conseguiu resgatar mulheres, crianças, bens, mas a cidade está destruída e a nação não tem mais rei. E a Bíblia diz assim, 2 Samuel capítulo 1: pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. Essa é uma crônica, o livro dos justos, em que se contavam os êxitos de Israel, mas esse é um livro perdido, não se sabe onde foi parar, não temos mais o livro dos justos. Ele é citado na Bíblia mais de uma vez, mas desapareceu nas brumas do tempo. Eu falo e vocês repetem, a gente vai fazer o canto como os judeus faziam, tá? Estamos juntos? A tua glória, ó Israel,
foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. E agora Davi vai amaldiçoar a montanha em que Israel morreu, em que Saul, seus filhos e vários soldados morreram. Olha o que ele vai dizer, vamos repetir: montes de Gilboa, não caia sobre vós, nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Agora só as moças falam, ok? Era assim, só as donzelas. Moças, digam: como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Só rapazes cantam, só rapazes falam. Digam comigo, rapazes: como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Toda a igreja, diga comigo: como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Era assim. Finalizava toda a nação de Israel dizendo essas palavras. Era essa a sequência. Esse é o canto entoado sobre aqueles que um dia guerrearam as guerras do Senhor e caíram. Você está entendendo? É o hino ao arco. Isso está na Bíblia, para que nós cantemos diante do Senhor, em favor dos que caíram. Depois de voltar da vitória sobre os amalequitas, Davi fica 2 dias em Ziclag. Eu estava olhando para essa história e pensando: meu Deus, o que Davi estava fazendo naquela cidade queimada? Fazer o que ali? Está com as mulheres, está com as crianças, está com os bens. Sai daí, Davi. A Bíblia diz que ele fica 2 dias numa cidade destruída. Ao 3º dia, um homem que diz vir do campo de batalha, ele diz vir, para mim é mentira. Ele vem com veste rasgada e terra sobre a cabeça, ele diz vir do campo, chega a Davi trazendo 2 objetos.
a coroa de Saul e um bracelete. Esse homem vai contar mentiras. A primeira mentira, evidente no texto, ele diz ter ido por acaso à montanha de Gilboa. Detalhe que os amalequitas, e nós vemos isso repetidamente na Bíblia, eram conhecidos por serem saqueadores. Ele chega lá justamente depois da batalha. Por acaso? Não. Ele retorna, no dizer dele, ele retorna ao campo de batalha em busca de despojos, inventa uma segunda versão da morte de Saul. Então, a gente tem uma versão da morte de Saul em 1 Samuel 31 e em 1 Crônicas 10, a mesma. E aí nós temos em 2 Samuel 1 a versão desse rapaz sobre a morte de Saul. E ele diz para Davi, ele chega a Davi em Ziclag e diz que Saul pediu que esse rapaz, que ele matasse Saul, porque Saul estava com muitas câimbras, mas ainda estava absolutamente lúcido. E aí olha para o rapaz e diz: lança-te sobre mim e mata-me. Ainda que a história dele seja evidentemente mentirosa, ela demonstra algo, e ele diz para Davi: olha, diante disso eu matei Saul, porque Davi pergunta: como é que você sabe? Ele chega dizendo: olha, Saul e os filhos dele morreram no campo de batalha. Davi diz: como você sabe disso? E aí ele conta essa história mentirosa. Davi vê claramente que aquele homem, por não temer a Deus, era capaz, Davi vai dizer isso, era capaz de se levantar contra um ungido de Deus. Davi não vai ficar lisonjeado com a coroa, e ele vai dizer: olha, eu trago aqui para meu senhor a coroa de Saul, e aqui um bracelete real. Ele está querendo comprar Davi. Detalhe, os amalequitas é que tinham destruído Ziclag, não esqueçamos isso. Então esse homem é ligado ao povo acerca do qual Davi ainda está respirando ira. Venceu-os na batalha, mas agora está com uma cidade destruída. Ele chega trazendo a coroa, chega trazendo o bracelete. Davi não fica lisonjeado, Davi não está à venda, e Davi manda um dos seus soldados dar sobre aquele rapaz, dizendo: olha, ele mesmo já pronunciou sentença contra si, ele não teve temor de levantar a mão dele contra o ungido do Senhor, mate esse homem. Diferente de Saul, que desobedece a Samuel e oferece o sacrifício a Deus sem permissão, porque os covardes o estão abandonando no campo de batalha, nós vimos isso lá atrás. Davi não quer absolutamente nada com quem não é leal. Davi não é um líder meramente político que está à venda, aceitando presentes em troca de alianças. Davi não é dessa classe de liderança. Davi não precisa ter ao seu lado, no exército, que aquele homem diz que fazia parte do exército de Israel. Davi não precisava ter ao seu lado, no exército, um homem que não teme a Deus. E aqui fica claro no texto, nas palavras de Davi, quem levanta a mão contra um homem de Deus, ou um homem sobre quem foi derramado o azeite de Deus, o óleo de Deus, no caso de Saul, é um homem que não tem temor de Deus. Davi não quer esse homem no exército, na verdade não quer esse homem nem na nação. Logo após a morte desse amalequita é que Davi compõe o lamento, o hino do arco que nós acabamos de entoar. Passaram-se então quantos dias? 3 dias em Ziclag. Depois de 3 dias na cidade em ruínas, Davi abandona todo o lamento. Ele está numa cidade queimada, ficou 2 dias ali. Ao 3º dia chega um amalequita dizendo: olha, Israel morreu na montanha, Saul está morto, eu matei Saul. Davi diz: você matou Saul? Então mata-o, porque ele não poderia ter matado o ungido do Senhor. Isso é loucura, mata esse homem. Três dias em que Ziclag está em chamas, não há mais rei em Israel, parte do exército morreu, Davi quase perdeu a vida, voltou da guerra. Ele precisa
abandonar o lamento, ele compõe uma canção, mas agora ele olha para cima e diz: Senhor, o que eu faço? A Bíblia diz que Davi vai consultar ao Senhor novamente, ele precisa de direção. Meus irmãos, há tempo de lamentar, há tempo de chorar com muitas lágrimas, mas isso não pode durar para sempre. Ao terceiro dia, levante-se. Senhor, a cidade dele estava queimada. Ele vai morar onde? Pergunta de Davi: Senhor, aonde eu devo ir? Devo ir para alguma das cidades de Judá? O Senhor diz: sim, Davi. Volta ao teu povo, volta à tua tribo. Davi faz a segunda pergunta: Senhor, para onde eu vou? Presta atenção. Qual cidade de Judá? Davi poderia reconstruir Ziclag, sim ou não? Mas essa é a diferença da visão de homens e mulheres de Deus. Ele não tem que reconstruir Ziclag, ele tem que reconstruir Israel. Para onde eu vou? Vai para Judá. Qual lugar? Vai para Hebrom. Hebrom, meu Deus. Hebrom, o que há de importante em Hebrom? Tudo. Porque é Hebrom, a cidade que pertencia aos Anaquins, e que um homem chamado Caleb, da tribo de Judá, ancestral de Davi, vai invadir, vencer os Anaquins, conquistar aos 85 anos e dizer: é terra nossa, é terra do Senhor. Golias de Gate era ligado aos Anaquins. O Senhor chega para Davi e diz: lembra do gigante? Agora é mais um, vai para Hebrom. Segue as pegadas de Caleb, teu ancestral, vai. Deus está dizendo para Davi: Davi, é hora de você mais uma vez andar na trilha de Caleb. Agora o detalhe, que não vimos atrás: Abigail, viúva de Nabal. Nabal era descendente direto de Caleb. Deus está entregando, está cercando Davi com o espírito de Caleb, a ousadia de Caleb, o homem que toma o território que Deus prometeu. Então Davi perguntou ao Senhor, diz em 2 Samuel capítulo 2, verso 1: deverei voltar para Judá? O Senhor respondeu-lhe: sim. Para que cidade devo ir? E o Senhor respondeu: para Hebrom. Davi e as suas mulheres, Ainoã de Israel e Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo, mais os seus homens com as respectivas famílias, todos vieram para Hebrom. Os líderes de Judá vieram dar-lhe as boas-vindas e coroaram-no rei sobre o povo de Judá. A partir de agora, Davi é rei. Davi não é rei de toda a nação, mas só da tribo de Judá. Todo Israel sabia da promessa de Deus para Davi. A Bíblia vai deixar isso claríssimo. Todas as 12 tribos sabiam, mas a casa de Saul estava de pé ainda e fazendo guerra contra Davi. Todo Israel, diz 1 Crônicas 11, verso 1, reuniu-se com Davi em Hebrom e disse, e aqui eu já estou lendo o texto da segunda coroação: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem lideravas Israel em suas batalhas, e o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro de Davi, do rei Davi, em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, agora rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Todo mundo sabia. Só que até chegar aqui em 1 Crônicas capítulo 11, sabe quanto tempo se passou de Davi reinando apenas sobre Judá?
7 anos e meio. 7 anos e meio de enormes desafios para Davi. Talvez Davi não tivesse ainda, nesse período, depois que ele assume o trono de Judá, todo o apoio de Israel, talvez porque os anciãos de Israel temiam, muito provavelmente, a casa de Saul. Essa é a impressão que a gente tem comparando 2 Samuel e 1 Crônicas. Havia um receio, principalmente por causa de um homem chamado Abner. 2 Samuel capítulo 3, verso 1, diz que durante esses 7 anos e meio, que a Bíblia chama de muito tempo, porque foi muito desgastante esse tempo para Davi, esses 7 anos e meio tem uma característica singular. A Bíblia diz em 2 Samuel 3:1 o seguinte: a guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. Olha o problema histórico. Samuel, profeta a quem Deus usara para fazer a promessa do reino de Israel na mão de Davi, o cetro não sairia da casa de Davi, estava morto. Saul estava morto. Jonatas, melhor amigo de Davi, estava morto. Por sua vez, a casa de Saul, disse a vocês, era liderada por Abner. Abner era um homem muito nobre. Davi admirava muito Abner. Abner era filho de Ner. Abi, aí é o prefixo para filho. Abner, filho de Ner. Ner e Quis eram irmãos. Quis era pai de quem? Saul. Ou seja, Abner era primo, em primeiro grau, de Saul. Chefe do exército de Saul. Ele vai liderar durante 7 anos e meio todo o movimento de perpetuação do reino na mão da casa de Saul e não na mão de Davi. É o calo na chuteira de Davi por 7 anos e meio em Israel. Enquanto Davi é um admirador profundo de Abner, não dá para dizer, fica no ar essa questão, não dá para dizer que a recíproca é real, é verdadeira, não. Abner vai fazer alguns conchavos logo após a morte de Saul. Depois de 5 anos, ele vai conseguir coroar Isbosete. Eu disse a vocês que falaria sobre mais um filho de Saul, além daqueles 3 que morreram na guerra. Isbosete, cujo nome de nascimento era Esbaal. Isbosete será rei sobre todo Israel, enquanto Davi é rei apenas da tribo de Judá. Abner sabia, olha só, mesmo colocando Isbosete como rei depois de 5 anos, colocando como rei sobre Israel, Abner sabia da palavra de Samuel, profeta, sobre Davi. Mas Abner também não era homem que por muito tempo teria a intenção de fazer valer a palavra de Deus. E Joabe irá matar Abner à traição. No meio da guerra, Abner mata um dos irmãos menores de Joabe. Joabe, o chefe do exército de Davi, vai ficar furioso com aquilo. Num tempo de paz, chama Abner para conversar e o atravessa e o mata. E Davi chora profundamente esse assassinato, porque era proibido isso na lei. Em tempo de guerra, tudo bem, em tempo de paz, é paz. Abner sabia da palavra de Samuel, não será um homem que terá preocupação em fazer valer a palavra do Senhor. Ele vai mudar essa sua atitude, ele vai mudar. Quando depois de 2 anos de Isbosete no trono, então olha só, por 5 anos ele luta para conseguir colocar seu primo em 2º grau, Isbosete, no trono de Israel. Consegue, Isbosete fica 2 anos no trono, depois de 2 anos decepciona Abner, com o texto que eu vou ler agora. E aí Abner se revolta e diz: ah, não, então porque você me prejudicou, eu vou fazer valer a palavra do Senhor em relação a Davi. Abner merecia respeito, mas não tanto.
2 Samuel capítulo 3, verso 6 diz: enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de meu pai? Não dá para saber se essa história é real, não temos detalhes na Bíblia sobre isso, se Isbosete está caluniando, se Isbosete está falando a verdade. O que a gente sabe é que o verso 8 diz o seguinte: Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou, na verdade ele está falando gritando: por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Quem fizesse isso, na verdade, estava de olho no trono. Uma concubina do rei, tomada por mulher, significava que aquela pessoa, aquele homem, queria o trono. É disso, na verdade, que Isbosete está acusando Abner. Ele está crescendo e Isbosete diz: você quer é o trono, né? Você quer me depor. Verso 9: que Deus me castigue, Abner falando com todas as letras, que Deus me castigue com todo rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan até Berseba. Ele sabia da promessa, por quê? Por 7 anos e meio não fez nada sobre isso. Quem aqui sabe de uma promessa de Deus para esta casa? Precisamos fazer algo sobre isso. Abner não fez nada, 7 anos e meio sabendo da promessa e não fez nada por isso, lutou contra ela. Como assim, Abner? Verso 11, Isbosete não respondeu nada a Abner. Isbosete, que era o rei, filho legítimo de Saul, fica caladinho, diz o texto, pois tinha medo dele. Abner era um grande guerreiro, Isbosete tem. Por muito tempo, meus irmãos, Davi não tinha mais, diga comigo, Davi não tinha profeta, grande amigo, nobre general, apoio da nação. Davi não tinha nada disso. E a casa de Saul lhe fazia guerra. Por que lutar por uma nação que não luta por você? Depois de Jesus, a pessoa mais falada na Bíblia não é nem Abraão, é Davi. É o nome mais citado na Bíblia. A Bíblia gasta tempo, e a gente está há muito tempo já na história de Davi. Não é à toa não, porque a Bíblia gasta um tempo enorme com Davi. Davi é um exemplo de líder segundo o. É isso mesmo. Por que lutar por um povo, Davi, que não luta por você? Com que propósito? Apoiado em que, Davi? Davi olharia para nós e diria: eu tenho uma promessa. Deus falou algo. E se Deus falou, Ele vai cumprir a palavra. E eu tenho que agir segundo a palavra e não segundo o meu pensamento. Deus falou, Adonai falou. Não era pensamento positivo, não era um histerismo emocional de Davi. Deus prometera algo por boca de Samuel. E uma promessa de Deus para a vida de alguém é a palavra da vida desse alguém. Quando eu era garoto, estava num culto, fogo puro, Espírito Santo passeando naquele culto. Havia uma profetisa, eu estava com 13 para 14 anos, talvez já com 14 anos. Havia uma profetisa naquele culto, profetisa mesmo, das boas. Nós estávamos todos de joelhos,
E o Senhor tomou Leia. Ela era, olha, não temos ninguém tão negro como Leia aqui na igreja. Leia era preta. Quando Leia começava a profetizar, meu Deus, a carne já começava a tremer. Não porque gritava, não era isso. Não que um profeta não possa gritar, há um monte de gritos na Bíblia, a questão não é essa. Mas a tua carne sentia. Leia começou a profetizar, o Senhor a usou para um, para outro, ministrou sobre mim, falou comigo profeticamente. Graças a Deus, meu tio, que era quem dirigia aquele culto, tinha o hábito de gravar os cultos em fita cassete. Naquela época era fita cassete. Principalmente quando havia alguma palavra profética, ele pá, rec, apertava a tecla rec. Quando terminou aquele culto, ela me chamou. Ela disse: assim te diz o Senhor. Josué capítulo 1, a partir de agora, é o texto da tua vida. Nunca esqueci isso. Desde então essa palavra me acompanha. Em momentos de dor, em momentos de crise, frequentemente. Lá vou eu para Josué 1. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Davi lutava porque tinha uma palavra. Davi lutava porque tinha uma promessa. A promessa de Deus para alguém é a palavra da vida desse alguém. O Salmo 89, e é o último texto da noite, penúltimo texto da noite, é um salmo de Etã, o Ezraíta. Não é muito falado em nosso meio, Etã, mas a Bíblia diz que Salomão, esse é um destaque sobre a sabedoria de Salomão, preste muita atenção. A Bíblia diz que Salomão recebeu de Deus sabedoria até mais que Etã, o Ezraíta. Ou seja, Etã, o Ezraíta, era notório por sua extrema sabedoria. O Salmo 89 é de autoria dele, é de Etã, o Ezraíta. Olha o que ele vai dizer, usado pelo Senhor. Tu disseste, falando do Senhor: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Verso 19, vamos dar uma pausa, Marcos. Verso 19: numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste. E os fiéis aqui na fala de Etã precisam necessariamente ser Samuel e demais profetas. Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste: cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo, encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá, e o meu braço fará forte. Nenhum inimigo sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários, e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus.
Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre, jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem, diga comigo, linhagem, que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Essa promessa feita a Davi aplica-se integralmente. O salmo ainda prossegue, eu não li todo ele, mas a promessa se aplica integralmente ao Messias, filho de Davi, e a seus irmãos. Temos aqui algum irmão de Jesus, o Messias? É o que a Bíblia diz sobre a igreja. Jesus é o primeiro entre muitos irmãos. A promessa feita a Davi é promessa relativa ao Messias, é promessa de um reino eterno no poder do Espírito Santo, é palavra da nossa vida. A promessa para Davi é palavra da nossa vida, porque é promessa para o Messias e seus irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Pedro vai falar a coisa mais estranha no discurso do dia de Pentecostes sobre Davi. E esse é o último texto da noite. Tudo isso aqui está falando para nós sobre guerrearmos as guerras do Senhor, chorarmos por aqueles que caíram, andarmos por fé, fazermos valer a palavra de Deus com uma marca, porque somos descendência de Davi, e essa é a estranheza da fala de Pedro, porque somos descendência de Davi, já que Davi é pai escolhido por Deus de um reino que jamais passará. Atos, capítulo 2, versos 29 e 30. Irmãos, permita que vos diga isto com toda a clareza. O nosso patriarca Davi. Patriarca? De onde você tirou isso, Pedro? Patriarcas de Israel são, digam para mim os nomes: Abraão, Isaque, Jacó. Davi não é patriarca. Davi não é pai da nação de Israel. Não é essa a compreensão de Pedro. Pedro diz: irmãos, permitam que vos diga isto com toda a clareza. O nosso patriarca Davi não se referia a si próprio, pois morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda o temos entre nós, mas era profeta, e sabia que Deus tinha prometido com juramento que um dos seus descendentes seria o Messias. Davi é pai do Messias e de todos os que seguem o Messias, seus irmãos, seu reino é patriarca. Era profeta, sabia que Deus tinha prometido com juramento, que um dos seus descendentes seria o Messias e se sentaria no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai, e aqui está o DNA do Messias e do seu reino. Recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Aleluia. Espírito Santo, Tu és a minha marca identitária de que sou da linhagem de Davi. E que as promessas feitas a nosso pai Davi, como diz Pedro, patriarca,
Pai da nação de Israel. São promessas feitas a todo o Israel de Deus. Esse reino jamais passará. Inimigos se levantarão contra esse reino, um a um cairão. Aleluia. Por favor, fique de pé no seu lugar.